Ou 2, ele quer salvar a democracia no Brasil. O que vocês acham que mais interessa pro Trump? Opção 1 ou opção 2? Vamos lá, vamos respondendo rápido aí, galera. Tá? Um cara falou que eu enlouqueci. Por que eu enlouqueci? Só me diga. Vamos lá, quero ver as respostas de vocês. Vamos lá. Opção 1 ou 2, opção 1 ou 2, 1. 1. Todo mundo no 1, porque obviamente é a opção mais óbvia, né? Então o Trump quer essa vitória. E pro Lula, interessa parecer que ele teve uma vitória na nossa soberania? Ou que ele, vamos dizer, teve uma vitória comercial? Ele teve uma vitória política contra os Estados Unidos ou que ele teve uma vitória comercial? 3, se o que interessa pro Lula é mostrar que ele teve uma vitória política contra os Estados Unidos. Ou 4, que ele teve uma vitória comercial. Também me parece óbvia essa resposta, em termos políticos para cada um. Então o voto tem que ser 3 aqui, é isso? Eu acho que é 3. 13. 3. 1 e 3. Cara, demorou, hein, Renan? Pois bem, o que acontece? Curiosamente, a gente pode chegar na seguinte situação. Em algum momento o Brasil cede negocialmente para os Estados Unidos, porque ele também não vai ter muito o que fazer, porque em termos comerciais, eu acho que a situação brasileira é bem difícil, como a gente já descreveu na live de quarta-feira. Mas, no aspecto da soberania e da questão Bolsonaro, pode ser que o Trump só fique de falastrão. Você entende isso, Riso? Sim. Porque, assim, vamos supor que o Xandão fez um teste agora. Ele meteu uma busca e apreensão no Bolsonaro. O Trump vai ter que responder. Veja, no jogo como tá, ele está jogando xadrez com o Trump. E eu acho que o Trump é o Trump. Só que o Trump vai remodelar neste nível as relações Estados Unidos-Brasil. Assim, o mundo é tão louco que eu não duvido, mas o Trump vai o quê? Vai fazer um embargo contra o Brasil? Ele vai aplicar a lei Magnitsky contra o Xandão. Isso não vai acontecer nada. Na prática, assim, esses caras, eles estão... O Xandão, ele tem uma mentalidade de guerra, tá? Eu vou ainda descrever isso aqui um pouco na live, porque um cara fez um ótimo tweet sobre isso. E, enfim, o Xandão tem uma mentalidade de guerra, que é muito diferente da mentalidade do Sr. Jair Bolsonaro, a mentalidade do Lula. O Xandão se prepara pra guerra, tá? A cabeça dele é toda feita para o exercício da força, toda a carreira dele foi nessa linha, tá? Ele é obsessivo, no melhor sentido do termo. Eu trabalho com pessoas obsessivas, eu sou um pouco obsessivo também, e esse tipo de gente é muito difícil de enfrentar, porque eles vão em... Então, assim, ele foi obsessivo para passar muito bem na prova do Ministério Público, ele se torna professor auxiliar lá na Faculdade de Lei da USP, depois ele se torna um secretário. Ele foi obsessivo na questão do combate à crime organizado, ele sempre foi muito bom nessa área, ele sempre teve um perfil policialesco. Se for pegado, o Xandão de todos esses caras é o único que sempre gostou de malhar, ele é um cara mais centrado. E ele virou o alfa lá na Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte é cheio de vaidosos do meio do direito, advogados, juristas vaidosos. Ele não é tão vaidoso quanto os outros. Ele quer poder prático. Então o Xandão é um cara mais centrado e mais do plau. Então eu não acho que o Xandão seja uma Magnitsky aí que vai mudar o jogo pra ele. Realmente não acho. Então o que eu acho que o que acontece? Ele vai trucar a ponto dos Estados Unidos fazerem o quê? O Trump mandar um esquadrão sequestrar o Bolsonaro e mandar para os Estados Unidos? O Bolsonaro dá um jeito de fugir para a embaixada norte-americana e ficar refugiado ali? Os Estados Unidos colocarem o Brasil numa posição de uma nação inimiga? E fazer o que com o Brasil? Veja, o Brasil tendo relação diplomática com todos os aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai tentar transformar o Brasil o quê? Num Irã? Por causa do Bolsonaro? Estou fazendo uma pergunta concreta. A Venezuela é uma aliada do bloco inimigo dos Estados Unidos. Agora, houve a pandemia e houve a questão da guerra na Ucrânia, e houve, naquela época, a subida no preço das commodities. A gente não pode esquecer disso. O Biden foi e negociou com a Venezuela fornecimento de petróleo do regime venezuelano para os Estados Unidos. Foi isso, inclusive, que deu uma sobrevida, né? E o regime venezuelano está meio que andando. As pessoas param de falar, tá todo mundo comendo cachorro na Venezuela. Uma das razões para isso estar acontecendo, que fique claro, é que os Estados Unidos voltaram a fazer negócio ali com a Venezuela. Já pararam para pensar nisso? Que talvez eles não façam tanta coisa aqui, e aí você fica numa situação em que o Trump pode ser
alegrado pelo governo atual, em algum momento num acordo comercial, enquanto o governo atual fica gritando soberania, nós vencemos o grande Satã, e qualquer consequência ruim que você vá ter, é culpa dos Estados Unidos. Meio que fica bom pra todo mundo. Eu tô vendo eventualmente isso, mas bom pra quem? Pra um grupo político do Trump, politicamente, eventualmente pro grupo político do Lula, politicamente. Mas a gente brasileiro paga conta, as empresas brasileiras pagam conta, a projeção internacional do Brasil diminui, as empresas brasileiras de tecnologia que fornecem aviões, por exemplo a Embraer, ou empresas de tecnologia nossa que colocam produtos lá, se deem mal. Isto é uma hipótese, estou falando que isso vai acontecer, não estou falando que isso vai acontecer. Tá? Isso é uma hipótese, mas assim, eu acho estranho que as coisas estão se endereçando para algo parecido, em que a discussão ela sai do campo BRICS, ou seja, ninguém tá falando, galera, e esse é o ponto, tá? De que a real, o verdadeiro motivo pelo qual os Estados Unidos estão nos atacando são os BRICS. É a ideia de merda que o Lula tem de transformar o Brasil numa cadela chinesa que fica latindo. O Brasil é um show, nem sei se o cachorro é um cachorro chinês, talvez seja. Fica latindo por aí coisas pra agradar seu dono. Fica lá, mas não tem condição de brigar com ninguém. Que o Brasil virou o porta-voz da dolarização, que o Brasil resolveu sediar um evento dos BRICS aqui, de que o Lula, toda vez que ele vê algo que interessa do ponto de vista geopolítico para os Estados Unidos, um conflito internacional, ele fica mobilizando a comunidade internacional pro lado oposto com o discursinho merda dele. É tudo isso que o Lula faz. O Lula se transformou num aliado, transformou o Brasil num aliado geopolítico do adversário dos Estados Unidos, estando aqui no próprio continente americano, em que continente que eles projetam o poder desde sempre. Essa é a razão. O Lula tinha que estar sendo muito punido por isso. Mas quem não deixou o Lula ser punido por isso é a oposição, que quer que a gente fale de Xandão e quer que a gente creia que o Donald Trump, aliado de inúmeras ditaduras, ele está preocupado com a democracia dos cucarachas do Brasil. Eu acho isso, no mínimo, cômico. Não vou recriminá-los, porque é o seguinte, essa é a estratégia, essa é a aposta deles, é uma aposta muito ousada, mas é a aposta de alguém que sabe que se nada de ousado fizer, vai perder. Então eles estão tentando lá a aposta deles, mas assim, é uma aposta muito de filha da puta com todos nós. Saiu uma notícia agora, não é uma notícia, saiu um rumor agora no Twitter de um perfil do Mossad, né? Não é o perfil oficial do Mossad, chama Mossad alguma coisa, né? Mossad Commentary, esse aí, obviamente é um, sei lá, comentários do Mossad, é um perfil pró-Israel aí que o Renato deve ficar vendo o dia inteiro, que ele ama esses perfis, e ele falou um negócio sobre o Brasil, tá? Aí, ó. Veja só, do nada esse perfil mandou. Os Estados Unidos da América estão considerando sanções na área militar contra o Brasil, especialmente no setor de aviação. Veja, o Brasil exporta material militar de aviação não só para os Estados Unidos, mas para vários países. Chama-se Embraer. A Embraer tem o Super Tucano, a Embraer tem um... KC. O KC, que é um de transportes, né? Isso, de cargueiro. Foi lançado agora, 2, 3 anos. E que concorre com cargueiros americanos. Ou seja, seria bem interessante para os Estados Unidos que essa consequência, vamos dizer, atingisse a Embraer. Né? Então a gente olha ali e fala, mas que briga retardada que a gente está assumindo. Isso é tudo culpa do Lula, isso não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver. Isso é uma briga de interesse comercial, simples, claro e direto. Agora vem esse cara. O Iago mandou assim: é só o Brasil sancionar o Nióbio. O Brasil detém cerca de 98% das reservas conhecidas do Nióbio no mundo. Usando empresas de defesa norte-americanas, depende de uma... Não depende, cara. Vou dar um exemplo. Né? Nióbio era muito usado na indústria aeroespacial, né? Um metal super leve, não sei o que. O Elon Musk revolucionou. Ele usa aço. Ele faz a Starship é de aço. Acho que é aço inox. Simples assim. Ele usa aço. Entendeu? O Nióbio... assim como vários outros desses materiais especiais, sabe, molibdênio, essas coisas, ele tem alternativas e ninguém vai parar por causa disso. São aqueles discursos de fã do Enéas, que tipo, o Brasil tem recursos que o mundo para, assim, o Brasil não, o mundo não vai parar em nada. Era bait do cara? Eu peço desculpas aí se era o bait, tá? Mas se não for bait, enfim. Pessoal, like na live para ajudar essa live a crescer. Compartilhe o link dessa live com seus amigos. Só pedir aqui, por favor, todos vocês, muito like na live pra gente bater 10 mil pessoas. Então, ó, todo mundo, vamos lá, energia dos 10 mil.